Pessoal, bem-vindos ao canal Ale Audiobook, Além das Páginas. Muito bom ter você comigo. Continuaremos com a leitura do livro Mentes Brilhantes, de Alberto Delissola. Hoje com o capítulo 10 das dinâmicas individuais. Algumas explicações sobre este capítulo. Ele tem uma pequena introdução, depois ele vai trazer 6 técnicas para o desenvolvimento da criatividade, sendo que os tópicos de objetivos, participantes, material necessário e o tempo e o feedback é o mesmo para todas as dinâmicas. Então, eu farei a leitura somente da primeira dinâmica de todos esses tópicos e das próximas dinâmicas vai ser somente a dinâmica, o procedimento e a discussão, ok? Porque o restante é a mesma coisa, tá bom? Então vamos iniciar. Citação: viver não é necessário. Necessário é criar. Fernando Pessoa. Algumas de minhas dinâmicas favoritas. Existem centenas e centenas de dinâmicas para estimular a criatividade. No entanto, é difícil estipular qual técnica ou dinâmica da criatividade é a melhor. Essa certeza esbarraria em diversas outras variáveis, como diferenças individuais, a existência de certas aptidões específicas, ou até mesmo o estado de humor do indivíduo no momento da execução da dinâmica criativa. Ou seja, aquilo que funciona muito bem para mim pode não funcionar tão bem assim para você e vice-versa. Desse modo, decidi listar minhas técnicas favoritas, seja para o trabalho individual ou em grupo. Estude cada uma delas com carinho e, em seguida, defina aquela melhor que se encaixa a você ou a seu grupo de trabalho. As dinâmicas não estão listadas em uma ordem particular. Desse modo, a sequência em que elas estão apresentadas é completamente aleatória. Como o nome diz, são atividades a serem executadas individualmente. No entanto, nada impede que sejam praticadas em grupos. 6 mitos sobre criatividade. Conforme dito nos capítulos iniciais, a criatividade é geralmente concebida como um dom que só pode ser utilizado por alguns poucos indivíduos agraciados de maneira inata por essa habilidade. Desse modo, antes de descrevermos as diversas dinâmicas de criatividade, é preciso que eliminemos alguns mitos acerca desse construto. Essa listagem de mitos foi obtida a partir de um trabalho feito pela professora Teresa Amabile, de Harvard. 1. Criatividade é fruto de indivíduos criativos. Conforme dito anteriormente, diversas pesquisas mostram que qualquer pessoa com inteligência normal é capaz de feitos criativos. 2. Dinheiro é um motivador para a criatividade. Diversas pesquisas experimentais feitas no campo da criatividade sugerem que dinheiro não é tudo, ao menos no que tange a criatividade. Conforme dito anteriormente, indivíduos criativos geralmente se envolvem com seus projetos de maneira intrínseca, motivados pela atividade propriamente dita, não dependendo de recompensas ou algo que o valha. 3. Falta de tempo é combustível para a criatividade. As pessoas costumam ser menos criativas quando estão lutando contra o tempo ou quando insistem em fazer diversas atividades simultaneamente. Esse tipo de pressão geralmente não funciona porque coíbe que os indivíduos mergulhem fundo no problema. Além disso, a criatividade requer um período de incubação das ideias. As pessoas precisam realizar uma imersão em todo o conhecimento relativo ao problema e, sem pressão, deixar que as ideias simplesmente surjam. 4. Medo e tristeza incentivam a criatividade. Atualmente, o senso comum possui a ideia de que a tristeza e medo são estímulos para a criatividade. E, de fato, alguns artigos de psicologia sugerem que índices de depressão sejam maiores em escritores e artistas criativos, os gênios depressivos e românticos. Em contrapartida,
Quando as pessoas estão felizes e motivadas com seu projeto, existe uma chance maior de que elas permaneçam pensando em seu problema o dia inteiro, ainda que de maneira inconsciente. Isso favoreceria a incubação das novas ideias, que poderão surgir nos momentos menos esperados. Se hoje você está feliz e envolvido com o seu projeto, provavelmente amanhã você terá um dia extremamente criativo. 5. Competição vence a colaboração. Em dias competitivos como os de hoje, não é de se admirar que esse mito prevaleça. No entanto, as equipes mais criativas geralmente têm suas relações interpessoais alicerçadas em confiança, o que permite que os grupos compartilhem informações e debatam ideias. Em contrapartida, quando as pessoas competem por algum tipo de reconhecimento, elas param de compartilhar informações. Isso é altamente destrutivo para o processo criativo, porque ninguém da empresa terá todas as peças necessárias para montar o quebra-cabeça do problema em voga. 6. Empresas com grande rotatividade de funcionários são mais criativas. Em seus estudos, a professora Teresa Amabile analisou 6.000 funcionários de uma subdivisão de uma multinacional de eletrônicos que estava no processo de demissão de 25% de seus funcionários. A possibilidade de serem demitidos foi o suficiente para que os funcionários largassem por completo o processo criativo. O sofrimento por antecipação foi ainda mais determinante para isso do que as demissões propriamente ditas. O medo do futuro profissional da empresa levou os funcionários a se alienarem de seu trabalho, tornando-se pouquíssimo criativos. Durante esse processo, a comunicação e a colaboração entre os funcionários também diminuíram drasticamente. Assim, quando inseridos em um ambiente desse tipo, cabe aos líderes estabilizar as condições de trabalho e as relações interpessoais, para que as ideias voltem a surgir. Técnicas para o desenvolvimento da criatividade em grupos ou individualmente. Agora que você já conhece os 6 maiores mitos da criatividade em empresas e organizações, já está preparado para aprender algumas técnicas para desenvolver sua própria criatividade ou a de seu grupo. Intuição semântica. Introdução. As técnicas para o desenvolvimento de novos produtos geralmente envolvem um brainstorm. Após a criação das ideias, as melhores são selecionadas e, em seguida, desenvolvem-se produtos baseados nelas. Finalmente, cria-se um nome para cada um desses produtos. Criada nos anos 1970 no Instituto Petelli, a técnica da intuição semântica vai na contramão do brainstorm. Em vez de gerar as novas ideias e, posteriormente, o nome dos produtos, ela cria primeiro os nomes dos produtos e, em seguida, os produtos propriamente ditos. Suponha que sua empresa deseja criar um novo tipo de forno elétrico. É possível que sua equipe pense: que tal criarmos um forninho revestido externamente por uma fibra de vidro transparente? Em seguida, o nome Visão Clara pode ser uma das opções que poderão surgir para nomear o produto recém-criado. Se sua equipe utilizar a técnica da intuição semântica, o mesmo produto poderia surgir. No entanto, o nome Visão Clara surgiria por justaposição dos adjetivos visão e clara, antes mesmo que se quisesse criar um forno transparente. Em seguida, após a criação do nome Visão Clara, surgiria a ideia de um forno transparente. Ainda que essa técnica seja excelente para a criação de novos produtos, isso não significa que ela tenha aplicação restrita somente a essa atividade. Essa técnica pode ser utilizada para praticamente qualquer desafio que requeira a geração de novas ideias. Objetivos: ajudar os participantes a gerar o máximo de ideias criativas possíveis. Ajudar os participantes a aprenderem a utilizar atividades de geração de ideias. Participantes:
pode ser aplicada individualmente ou por pequenos grupos de 4 a 7 pessoas. Material necessário para cada grupo: pincel atômico, um flip chart e diversas folhas de papel. Para cada participante, um formulário, canetas e um pequeno bloco de post-it. Formulário. O formulário a ser entregue aos participantes é muito simples. Ele inclui apenas o título para cada uma das listas a serem utilizadas. Por exemplo, suponha que uma fábrica de xícaras de café deseja criar um novo design para seus produtos. Nesse caso, o formulário de intuição poderá incluir duas listas de palavras. Uma lista envolvendo palavras relacionadas à xícara de café e outra lista envolvendo características das pessoas que utilizam o produto. Imagine que uma das palavras que figura na primeira lista, xícaras de café, seja o adjetivo leve e que sofisticação seja uma característica surgida na segunda lista, do público. Nesse caso, leve, sofisticação, poderia ser uma das ideias geradas. Obviamente, ao final da dinâmica, os melhores nomes podem ser trabalhados de forma a se encaixarem perfeitamente nas características do novo produto criado. Assim, a justaposição surge como um primeiro passo na direção do processo de criação. Tempo: 30 minutos. Procedimentos: 1. Distribua os formulários e esclareça quaisquer dúvidas que possam surgir acerca de seu preenchimento. 2. Instrua os participantes a gerarem duas listas de 5 a 7 palavras relacionadas ao problema em questão. Em seguida, escreva todas elas no flipchart. 3. Cada membro dos grupos escolherá uma palavra de cada uma dessas listas, fazendo a justaposição entre elas e, em seguida, criará o nome de um novo produto. 4. Cada grupo discutirá a relevância de cada nome gerado e as funções do novo produto a ser criado. 5. Após a discussão, cada grupo escreverá em um post-it as melhores ideias e as colocará no flipchart para que os dois grupos possam discuti-las. Discussão. Essa é uma técnica muito útil por ao menos duas razões. 1. Ela tem o potencial de criar muitas perspectivas diferentes. E 2. Pode combinar palavras que, apesar de estarem nas duas listas, podem não ter relação direta entre elas ou entre elas e o problema. Após a atividade, é interessante que os envolvidos deem seu feedback pessoal acerca dos resultados obtidos com a técnica. A seguir, estão algumas questões que lhe podem ajudar a criar um formulário de feedback em relação à técnica. A atividade foi útil para a geração das ideias? Qual momento da execução da dinâmica foi mais útil? O que foi mais desafiante? Em que outros contextos podemos aplicar essa dinâmica? Em uma escala de 5 a 10, como você classificaria essa dinâmica? O que você aprendeu? Quais ideias foram geradas e quais as mais interessantes? A técnica do e se, introdução. E se as vacas pudessem voar? E se nascêssemos com telefones em nossas orelhas? E se fôssemos minhocas? E se diamantes fossem macios e almofadas fossem rígidas? E se as plantas pudessem falar? E se o Coringa fosse o verdadeiro herói em Gotham City? Você conseguiu pegar a ideia? Ao ler cada uma dessas perguntas, diversas imagens foram evocadas por sua mente. A maioria delas contraria completamente o senso comum. Toda vez que nossa mente encontra alguma situação contraditória ou paradoxal,
nós experimentamos uma mudança de perspectiva. Desse modo, ao questionarmos e se, nossa mente é liberada de seus paradigmas e são criadas novas possibilidades e perspectivas a que provavelmente não teríamos acesso caso não utilizássemos essa técnica. Assim, a técnica e se possibilita que acabemos com todas as barreiras impostas pelas impossibilidades e limites. Os objetivos são os mesmos da primeira dinâmica, participantes também, material necessário também. Vamos para o formulário. O formulário a ser entregue aos participantes também é muito simples. Ele inclui algumas proposições do tipo e se, e algumas linhas em branco para que cada participante possa incorporar as suas ideias. Por exemplo, suponha que uma concessionária deseja aumentar a fidelidade de seus clientes. O que poderia ser feito para que isso aconteça? Mais uma vez, lembre, não censure as ideias que virão surgindo. Por mais idiotas que elas possam parecer, a ausência da censura permite que o fluxo de ideias seja contínuo. Algumas sugestões possíveis para o formulário. 1. E se dessemos um segundo carro grátis para cada carro que fosse adquirido em nossa loja? E 2. E se os clientes precisassem implorar para que lhes vendêssemos um segundo carro? 3. E se os clientes precisassem pagar o dobro do preço para adquirir um segundo veículo? 4. E se fosse possível hipnotizar os clientes para que eles comprem um segundo carro em nossa loja? 5. E se os carros novos seguissem as pessoas por toda a cidade até que alguém os comprasse? Estimule os participantes a preencherem os formulários com o máximo de possibilidades envolvendo o problema a ser solucionado. Após a geração do máximo de perguntas possível, surge o processo de geração de ideias engatilhadas. As ideias engatilhadas surgem no momento da avaliação das questões elaboradas no momento anterior. Ainda que a maioria das questões seja impraticável ou até mesmo impossível, elas podem gerar diversas ideias factíveis. Lembra-se do exemplo anterior envolvendo a fidelização dos clientes da concessionária? Veja abaixo algumas ideias factíveis que podem surgir das questões listadas anteriormente. 1. Não podemos dar aos clientes um segundo carro gratuito, mas podemos dar um desconto especial, caso os mesmos desejem adquirir um segundo carro. 2. Não é possível que os clientes implorem para que lhes vendam carros. No entanto, podemos contatar os clientes com certa frequência para verificar se está tudo certo com o veículo ou alertar sobre a data de cada revisão mecânica. Esse tipo de atenção pode criar fidelização e aumentar, a médio prazo, as vendas. 3. Os clientes não comprariam um segundo carro se ele custasse o dobro. No entanto, podemos aumentar as vendas se cobrirmos qualquer oferta do mercado, dando inclusive um cheque nominal ao cliente, com o dobro do valor da diferença encontrada. 4. Não é possível hipnotizar os clientes. No entanto, podemos investir em uma grande companhia de marketing, utilizando o máximo da mídia disponível. 5. Novos carros não seguirão nossos clientes, mas poderíamos oferecer um celular com pacote de 400 minutos mensais a cada ex-cliente que retorne para adquirir um novo carro. O tempo dessa dinâmica é o mesmo de 30 minutos. Procedimentos. Leia a introdução acima para os participantes. Distribua os formulários e se para eles. Explique que cada formulário contém apenas alguns exemplos de frases do tipo e se, e que eles terão de criar o máximo de frases desse tipo para compor o formulário. Você pode dizer algo do tipo:
Procurem criar o máximo de perspectivas para o nosso problema. Não se preocupem em avaliar o que funcionaria ou não. Simplesmente deixe a mente de vocês devagar sobre cada possibilidade. Nomeie alguém de seu grupo para escrever todas as frases e se que foram geradas em cada formulário. Após a geração das frases e se, você pode dizer: agora é hora de retornar à realidade. Examinem cuidadosamente cada frase gerada e tentem responder à pergunta: bem, nós não podemos fazer isso, mas talvez poderíamos. Criem o máximo de novas ideias e anotem no post-it. Ao final do tempo, colhem o post-it no flipchart para discussão com todos os participantes. A discussão. A técnica em si é uma das técnicas mais simples para a geração de ideias. Se os participantes realmente desligarem a censura de todas as ideias que podem surgir, os resultados serão fantásticos. Além disso, não se esqueça de avaliar o feedback dos participantes após a execução da atividade. Fora da lei. Introdução. Toda sociedade é regida por leis. Analogamente, problemas também são regidos por suas próprias leis e paradigmas. Infelizmente, a criatividade muitas vezes requer que essas leis limites sejam quebrados. Quem não se lembra de Steve Jobs, criador do computador pessoal? Quando ele disse que criaria um computador pessoal, as grandes autoridades do assunto disseram: mas para que um leigo precisaria de um computador em sua casa? Estava estabelecida uma lei acerca de computadores. No entanto, Steve Jobs e seu amigo Stephen Wozniak decidiram quebrar essa lei e alterar os rumos da informática para sempre. Assim, a técnica fora da lei foi criada para ajudar os criadores a reverem seus paradigmas e criarem novas possibilidades. Formulário. O formulário a ser entregue aos participantes também é muito simples. Ele contém diversas assertivas sobre o produto que deve ser aperfeiçoado. Logo abaixo dessas assertivas, existem linhas em branco para que o participante quebre essas leis. Por exemplo, imagine que você deseja criar um novo tipo de barra de chocolate. Nesse caso, o formulário poderia conter algumas das assertivas: barra em formato retangular, barra em cor marrom escura, sabor uniforme, pode ser recheado com amêndoas ou amendoins, embrulhado em folha de papel alumínio, derrete ao sol, não contém brindes, massa de 25 gramas. Agora, todas essas assertivas serão quebradas, gerando novas combinações e possibilidades. Veja algumas ideias possíveis. Barra em diversos formatos, como triangular ou circular. Barra com diversos tons de marrons, para aumentar seu apelo visual para jovens e crianças. Diversos sabores distribuídos ao longo do chocolate. Criação de novos recheios como morangos, doce de leite ou até mesmo azeitonas. Embrulhado em papel com forte apelo visual, com personagens de algum desenho favorito, como Dragon Ball ou Batman. Fórmula do chocolate mais resistente ao calor do sol. Distribuição de diversos brindes, como figurinhas ou brinquedos, junto ao chocolate. Criação de novos tamanhos para o chocolate, 50 gramas e 180 gramas. Criação de nomes para cada barra de acordo com o tamanho. Por exemplo, a de 25 gramas pode ser chamada de barra inseto, a de 50 gramas de barra leão e a de 180 gramas de barra T-Rex. Tempo de 30 minutos. Procedimentos. Distribua os formulários para os participantes. Explique que cada formulário contém apenas alguns exemplos de afirmações a respeito do produto a ser inovado. Instrua os participantes a gerarem o máximo
de assertiva possível. Após a geração das diversas frases, diga para que os participantes quebrarem todas as assertivas, gerando uma nova perspectiva para o problema. A maneira mais fácil de quebrá-las é simplesmente questionar. Mas por que isso deve ser dessa maneira? Criem o máximo de novas ideias e anotem nos pedaços de post-it. Ao final do tempo, colhem os post-it no flipchart para discussão com todos os participantes. Discussão. A técnica fora da lei é muito poderosa, visto que, assim como as técnicas apresentadas anteriormente, ela também força a quebra de paradigmas por todos os participantes. Mais uma vez, não se esqueça de avaliar o feedback dos participantes após a execução da atividade. O feedback é importante para que você identifique quais técnicas funcionam melhor em cada contexto de geração de novas ideias. Engenharia reversa. Introdução. Quantas vezes você não se sentiu completamente imerso em seus problemas? Isso acontece porque, devido à gravidade do problema, somos forçados a focar apenas neles, não enxergando a solução. É como se você fosse um patrulheiro do IBAMA que necessita proteger a Amazônia. Se ficar olhando apenas uma das folhas de uma das árvores que compõem a floresta, você certamente não será capaz de identificar a ação dos madeireiros ilegais. Em contrapartida, um helicóptero lhe forneceria uma visão ampla do problema, possibilitando a identificação dos focos do problema e as possíveis soluções. Desse modo, a técnica da engenharia reversa propõe justamente isso: o fim do foco no problema, que é substituído pelo foco nas diversas soluções. Essa técnica tem sido amplamente utilizada em sessões de brainstorm, sendo popularizada por Alex Osborne nos anos de 1930. O famoso consultor em criatividade, Edward Bono, também incorporou a técnica de engenharia reversa ao repertório daquelas listadas em seu livro sobre pensamento lateral. Muitos agentes da lei costumam utilizar os princípios da engenharia reversa para prender bandidos ou intimar devedores. Imagine como seria bom se os bandidos batessem na porta dos policiais ou de oficiais de polícia para que pudessem ser presos ou intimados? Bem, pode parecer utopia, mas não é? Quem nunca ouviu falar de supostas festas criadas por policiais onde os meliantes são convidados de gala? Ouvi dizer que um oficial de justiça, que na impossibilidade de intimar o devedor, que sempre corria, resolveu utilizar a engenharia reversa. Ligou para o devedor e disse que ele havia ganhado um prêmio. Desse modo, precisaria agendar uma data específica para que o prêmio lhe fosse entregue. O que o devedor não imaginava é que o prêmio era o confisco de seu automóvel. Assim, a engenharia reversa promove uma pequena inversão da ordem dos fatos que compõem o problema, levando à solução que se tanto espera. Formulário. O formulário a ser entregue aos participantes também é muito simples. Ele contém diversas sentenças envolvendo a criação de novos produtos. Assim, todas as frases iniciarão por como poderíamos criar. Essa frase pode levá-lo a questionar as perspectivas e os paradigmas atuais. Lembra-se do caso do oficial de justiça? Sua solução pode ter sido alcançada com a seguinte pergunta: como eu poderia criar uma vontade intensa no devedor de me ver? Imagine que você deseja criar um novo design para uma lata de refrigerante. Seu formulário poderá conter as seguintes sentenças: como criar uma garrafa de refrigerante? Como criar uma lata que nunca esquente? Como criar uma lata que não polui o meio ambiente? Observe que a engenharia reversa tem seu foco no resultado e não no método que será utilizado. Isso favorece a criação de novas ideias e perspectivas.
Procedimentos. Distribua os formulários para os participantes. Instrua cada um a criar novas assertivas baseadas apenas nos resultados que se deseja obter, sem se preocupar com os meios para que isso aconteça. Após a geração das diversas afirmações, diga aos participantes: inverta a direção da assertiva criada. A inversão não precisa ser necessariamente em algum aspecto do problema. Basta que alguma inversão de paradigmas seja feita. Lembra-se do oficial de justiça? A inversão encontrava-se na quebra do paradigma de que o devedor nunca o esperaria ansiosamente em sua casa. 4. Encoraje-o a criar o máximo de novas ideias e anotá-las em pedaços de post-it. Ao final do tempo, peça que os participantes colhem os post-it no flipchart para discussão com todos os participantes. Discussão. A engenharia reversa tem grande potencial para a criação de ideias, já que força as pessoas a visualizarem um problema de uma maneira diferente. Após a atividade, não se esqueça de avaliar o feedback dos participantes. O feedback é importante para que você identifique quais técnicas funcionam melhor em cada contexto de geração de novas ideias. Ideias biônicas. Introdução. A natureza é sábia. Já observou quantos problemas de plantas, animais e até do homem ela já resolveu? Por exemplo, as plantas sabem como buscar a luz do sol para se desenvolverem plenamente. Além disso, a natureza possibilitou aos morcegos que enxergassem por meio de sua excelente orientação espacial, que as cobras se locomovessem sem ter pernas, dentre milhares de outros exemplos. A técnica que aprenderemos a seguir busca analogias entre o problema que possuímos e a natureza. Será que ela não resolveu um problema similar? Chamamos de ideias biônicas aquelas que a natureza utilizou para resolver seus próprios problemas. Muitas vezes, essas ideias biônicas podem ser utilizadas para resolver nossos próprios problemas. Vejamos o exemplo do voo dos pássaros. Os ossos pneumáticos das aves e o uso adequado que elas fazem das diversas camadas de ar inspiraram diversos cientistas não apenas a criarem um avião, mas também a aperfeiçoá-lo. Gostaria de outro exemplo? Pois bem, Alexander Graham Bell usou características da orelha humana para inventar o telefone. Um exemplo bem famoso de uso de ideias biônicas é o velcro. Numa tarde de 1941, George de Mestral, um engenheiro suíço, pisava cuidadosamente sobre os arbustos e a grama, tentando não fazer barulho. Ele estava tentando ao máximo capturar a maior e mais gorda mosca-rainha para sua coleção. Como gostava de observar os detalhes de todos os tipos de insetos em seu microscópio, achou esta mosca, com suas asinhas delicadas, particularmente interessante. Após tentar de todos os jeitos, voltou para casa no fim da tarde, desapontado. Apesar de não ter conseguido pegar nenhuma mosca, suas calças tiveram enorme sucesso, pegando centenas de carrapichos. Intrigado com a dificuldade em retirar aquele pequeno fruto espinhento, se perguntava como eles podiam grudar de tal forma na roupa. George de Mestral resolveu, então, observar os carrapichos no microscópio para resolver esse mistério. Ele viu que os carrapichos são cobertos por pequenos ganchinhos. Depois resolveu observar as próprias meias e viu que as fibras tinham lacinhos microscópicos que prendiam os ganchos. Concluiu que esses ganchinhos se prenderiam a qualquer superfície dotada de lacinhos, como as fibras da meia, o pelo de animais ou até mesmo o cabelo humano.
ganchinhos do carrapicho agarrados aos lacinhos do tecido. Essa estrutura deu ao inventor a ideia de produzir dois tipos diferentes de tecidos. Um seria similar à superfície do carrapicho, cheio de pequenos ganchinhos. O outro teria centenas de lacinhos. Juntando um ao outro, ele teria uma espécie de adesivo de tecidos. George de Mestral tentou durante 8 anos dominar a técnica que havia idealizado. Algumas vezes os laços eram grandes demais para os ganchos e também acontecia o contrário. Continuou tentando até que conseguiu, inventando assim o velcro, nome criado por ele a partir das palavras francesas velours, veludo, e crochet, laço. A invenção está agora em toda parte. Olha a sua volta. O velcro ajudou a manter unido um coração humano durante a primeira cirurgia de coração artificial. Está em usinas nucleares e em tanques de guerra, prendendo ferramentas às paredes. Inclusive, a NASA o usa dentro dos capacetes espaciais para que os astronautas possam esfregar o nariz ou a boca se estiverem coçando. Ele pode até segurar uma pessoa na parede, se tiver ganchinhos suficientes e a pessoa tiver coragem. Assim, uma indústria inteira foi criada por meio da simples observação da natureza. Formulário. Para essa dinâmica, o formulário não precisa de nada especial. Apenas uma folha em branco contendo um título bem claro para o problema. Títulos claros geralmente contêm um verbo e um objeto. Por exemplo, como aumentar as vendas, como diminuir custos com a produção, etc. Procedimentos. Distribua os formulários contendo o título do problema e peça para cada grupo descrever o mesmo título em seu flipchart. Diga para os participantes procurarem descobrir os processos por detrás do problema e peça que os especifiquem no flipchart. Por exemplo, suponha que você pretende diminuir os custos com a produção de seu artefato. Qual seria o processo por trás do alto custo? O excesso de funcionários, o custo da matéria-prima, o valor dos impostos ou os custos com transporte? Após descobrirem os grandes responsáveis pelo problema, solicite que pensem em soluções biônicas. A natureza já resolveu algum problema similar a esse? Encoraje-o a criar o máximo de novas ideias e anotá-las em pedaços de post-it. Ao final do tempo, peça que os participantes colhem os post-it no flipchart para discussão com todos os demais. Exemplos de soluções biônicas. Imagine que você é um consultor em segurança, recém-contratado para solucionar os problemas de pequenos furtos em uma loja de departamentos. Para resolver este problema, você decide tentar utilizar ideias biônicas. Você define seu problema. Como diminuir os pequenos furtos na loja? Ao analisar o problema, você constata que o processo por trás desse problema é a falta de segurança. Desse modo, sua meta torna-se a prevenção dos furtos. Assim, você faz uma lista de fenômenos da natureza que envolvem prevenção. A maioria dos pássaros faz seus ninhos no alto das árvores para prevenir o ataque de predadores. Alguns animais usam o mimetismo para se disfarçar em seu habitat e prevenir o ataque de seus inimigos. Esquilos criam estoques de nozes para se prevenirem da fome no inverno. Muitos casais de animais se alternam na vigília de seus ninhos, até que os ovos choquem. Camelos armazenam enorme quantidade de água em seus corpos para se prevenirem da sede e da desidratação. Quelônios, tartarugas, cágados, jabutis costumam esconder a cabeça e os membros dentro de seu casco para se prevenirem de ataque de predador. A natureza embutiu nos animais fortes instintos sexuais
para prevenir os animais de sua extinção. As plantas costumam crescer em direção à fonte de luz para prevenir o seu subdesenvolvimento. Muitos animais fazem bastante barulho quando atacados para afastar seus inimigos. Essas comparações podem lhe sugerir algumas das ideias a seguir. Colocar mercadorias pequenas e de alto valor em prateleiras altas para evitar a ação dos ladrões. Instalar câmeras nos tetos para vigiar os clientes. Contratar seguranças à paisana para se misturarem a clientes. Reservar dinheiro para substituir as peças roubadas. Contratar seguranças que alternem seus turnos e ponto de vigilância. Recompensar os clientes que denunciarem os pequenos roubos, dando descontos ou até mesmo prêmios para cada flagrante descoberto. Instale sensores em todos os artigos a serem vendidos. Tais dispositivos seriam retirados apenas no momento do pagamento e, caso não sejam retirados, levarão o alarme da loja a disparar durante a saída. Recompense os funcionários de maneira proporcional à queda dos furtos. Quanto maior a queda nos furtos, maiores as recompensas a serem distribuídas entre eles. Discussão. Algumas pessoas têm dificuldades em gerar as analogias biônicas. Uma forma de tentar resolver esse problema é listar o máximo de processos e princípios encontrados na biologia. Por exemplo, osmose, meiose e mimetismo. Essas listas podem ser facilmente encontradas em livros de biologia ou até mesmo na internet. De posse das listas, bastará descobrir as diversas analogias existentes entre cada um desses processos e o problema que precisa ser resolvido. Mais uma vez, será importante que essa dinâmica seja avaliada pelos participantes. O que é isso? Introdução. Imagine que você vai comprar um carro novo. Por incrível que pareça, ao chegar à concessionária, adquirir um veículo é uma das últimas coisas que surgirão em sua cabeça. Profissionais de marketing e propaganda frequentemente associam a imagem de produtos a diversos conceitos como fama, sucesso, bem-estar, saúde, dentre outros. Assim, ao buscar um novo carro, você provavelmente também procura todos esses conceitos que estão emparelhados ao seu futuro automóvel. Vamos a um outro exemplo. Imagine que duas fábricas de café decidem promover seu produto. Ainda que tenham o mesmo sabor, cada uma das empresas decide criar uma campanha publicitária com um foco diferente. A primeira empresa decide focar sua publicidade no fato de o café ser saboroso. Em contrapartida, ainda que a segunda empresa tenha um produto de mesmo sabor, ela decide investir em uma campanha publicitária que agregue outros valores a seu produto, como luxo e bem-estar. Ainda que o produto seja essencialmente o mesmo, a segunda empresa deve vender muito mais café, visto que luxo e bem-estar são motivadores muito mais poderosos do que a possibilidade de se experimentar um café gostoso. Veja abaixo alguns exemplos. Um carro do tipo Adventure não é apenas um carro, mas um novo estilo de vida, recheado de aventura e emoção. Um relógio de pulso sofisticado, como o Tag Heuer, não é apenas um aparelho para se marcar o tempo, mas uma joia luxuosa. Em empresas que trabalham com marketing multinível, os vendedores não são apenas vendedores, mas sim empreendedores. Um treinamento em company não requer gastos, e sim investimentos. Todos esses exemplos poderiam ter sido gerados pela técnica chamada "O que é isso?". Ela usa essa pergunta como um método para gerar ideias envolvendo a situação-problema e a imagem que o produto deve passar.
Formulário. Para essa dinâmica, o formulário não precisa de nada especial, apenas uma folha em branco contendo um título bem claro para o problema. Títulos claros geralmente contêm um verbo e um objetivo. Por exemplo, como aumentar as vendas, como diminuir custos com a produção, etc. Abaixo do título, deve-se colocar algumas linhas em branco para que os participantes possam preenchê-las com os valores a serem associados ao novo produto. Procedimentos: distribua os formulários contendo o título do problema e peça para cada grupo escrever o mesmo título em seu flipchart. Diga aos participantes para procurarem descobrir ao menos 6 ideias a serem associadas à imagem dos produtos a serem vendidos. Finalmente, cada grupo discutirá maneiras de criar uma campanha publicitária envolvendo a associação entre cada produto e a imagem a que eles se referem. Encoraje-os a criar o máximo de novas ideias e anotá-las em pedaços de post-it. Ao final do tempo, peça que os participantes colhem os post-its no flipchart para discussão com os demais. Discussão. Steve Jobs costuma dizer que as pessoas não sabem o que desejam até que nós mostremos a elas. Essa técnica é muito útil, pois ela permite que sejam associadas diversas emoções e conceitos aos produtos a serem promovidos. Não se esqueça de criar um cartão de feedback para que os participantes possam emitir sua opinião acerca da atividade. E aqui finalizamos mais esse capítulo das dinâmicas individuais. Obrigada por estar comigo até aqui e até o nosso próximo capítulo com as dinâmicas exclusivas para grupos. Não se esqueçam de inscrever no canal, deixar o seu like para que a gente possa promover o nosso canal e que cheguem a mais pessoas. Obrigada e até breve. Tchau, tchau.